Ora viva malta, cá estamos então para mais um vídeo e hoje, como podem ver, um vídeo de uma caderneta completa que será Futebol 2010-2011. Portanto, porque é que eu escolhi esta caderneta? Primeiro que tudo porque obviamente está a começar a Liga Portuguesa 2016-2017, mas também porque esta foi a minha primeira caderneta após uma pausa longa que fiz neste passatempo que eu tenho dos cromos. Portanto, temos então aqui 2010-2011. Espero agora não estar aqui a enganar-me se disser que o Benfica foi campeão na época anterior a esta, 2009-2010. E temos então aqui na capa, e o Braga, é verdade, também menção ao Braga, que ficou em segundo lugar nesta época, a sua melhor classificação de sempre. E portanto temos aqui o Alain do Braga, o Moutinho do Porto, Fábio Coentrão do Benfica, Daniel Carriço do Sporting, Silvestre Varela do Porto, Pedro Mendes do Sporting, João Alves do Guimarães e por fim Oscar Taquara Cardoso do Benfica. E depois aqui, obviamente, como sempre, também coloca a Panini, temos aqui os clubes que participaram nesse ano. Vamos então ver como será a caderneta por dentro. Temos então aqui, como é costume, como costuma ser, hoje em dia também temos aqui o calendário. Tínhamos o calendário, não é? Isto obviamente é passado. Depois temos aqui também, como acontece, aqui uma mensagem do sindicato dos jogadores de futebol, aqui o presidente, o Joaquim Evangelista, depois aqui também o index, o índice, e depois começamos imediatamente aqui com os cromos. Também nesta altura, por exemplo, já não tínhamos ainda o cromo de treinador. Os cromos de emblemas estão aqui na mesma página e não são brilhantes, como viram. Mas este também, depois depende. Havia coleções que tinham, outros que não tinham. Esta, por exemplo, era uma que não tinha cromo brilhante aqui no emblema. Tínhamos então o emblema, a equipa, e depois aqui o guarda-redes, e depois mais uns quantos jogadores, que serão então 12 deste lado. Portanto, aqui 17, 18 jogadores mais emblema e equipa. Portanto, 20 cromos por equipa. Porque todas as equipas tinham exatamente o mesmo número de cromos. Portanto, aqui, o que é que podíamos destacar? Académica, não sei. O Éder, claro, olha, é verdade. Temos aqui o grande Éder, como podem ver, o herói do Euro 2016, aqui a jogar na Académica. O Moreirinha também, bom defesa. Vamos aqui já passar para o Beira-Mar. Beira-Mar que desceu de divisão, não sei, acho que não foi esta época, foi na época a seguir. Também com problemas financeiros. Que de destacar, o que é que podemos destacar aqui? Wilson Eduardo, cá está, Wilson Eduardo que depois também teve uma época até interessante no Sporting, mas depois transferiu-se para o Zagreb, o Dinamo Zagreb, uma coisa assim. Passamos já aqui para o Benfica, nesta altura o atual campeão nacional. Portanto, temos aqui com o Maxi Pereira, agora o traidor, não é? Para os benfiquistas. David Luiz, Benfica aqui também com uma grande equipa. David Luiz, Luizão também ainda aqui no auge. Fábio Coentrão, que depois foi para o Real Madrid. Gaetan, também aqui ainda a começar no Benfica. Javi Garcia, depois foi para o Zenit. O Aimar, também aqui já nesta altura a acabar a carreira. Carlos Martins, Saviola, também grande equipa que o Benfica tinha aqui. E depois temos aqui uma coisinha que eu na altura fiz e que nunca mais fiz, mas que se calhar agora a ver até ficou muito engraçado, que é os cromos de substituição. Como acontecia nestas alturas, havia as últimas aquisições, que vamos ver no final, e também os cromos de atualização, substituição. Portanto, temos aqui o Luís Filipe que substituiu o Rara. Portanto, o Rara, por acaso, se vocês puserem o Rara e o Maxi para lado a lado, epá, eu acho-os quase gêmeos. Quase, até parece que este quase tem aqui uma verrugazinha, mas não, é só parece uma sombra. Mas pronto, voltando então aqui aos cromos de substituição. Temos então aqui o Luís Filipe que substituiu o Rara. E como é que eu fiz então? Um bocadinho de fita cola, não é? Aqui de lado. E fiz aqui uma janelinha que faz então com que esteja aqui o cromo original e agora o cromo de substituição. Porra, não é? O que a Panini agora sugere é, em vez de usar fita cola, porque lá está, pode danificar aqui de lado, não é? Depois se eu quiser tirar alguma vez ou assim, colar aqui um bocadinho por cima do cromo original e fazer uma janela, em vez de ser de lado, fazer uma janela de cima para baixo. Portanto, também deve ficar engraçado, mas isso fica ao vosso critério, como é óbvio. Depois, a partir nesta altura, foi a única vez que eu fiz isto. Depois, nas outras vezes, já coloquei em micas e bem protegidos, em vez de ficarem logo aqui. Mas, vendo bem, assim fica bem engraçado, não é? Penso eu que fica engraçado. Depois, continuando, temos aqui Cardoso, Kardec, também na altura uma promessa, mas depois não se revelou nada. Júlio César, não é? Obviamente que não é o Júlio César de hoje em dia. Na altura era outro Júlio César. Depois o Braga, na altura aqui também com uma grande equipa, ficou em segundo lugar na época anterior a esta. Portanto, tínhamos aqui o Kim, o Rodrigues, também um bom jogador, depois foi para o Sporting, um jogador peruano. Mais aqui o Lima, Lima lá está, depois também fez grande sucesso no Benfica. Depois temos aqui o Hugo Viana, que substituiu
O Pizzi, vejam bem, espetacular. Tanto o Pizzi na altura aqui no Braga, o Viana estão a fazer a substituição. O Luís Aguiar, que aqui também substituiu o Andrés Madrid, que depois também andou por aí, até chegou ao Porto, não foi? O Elderson, também bom jogador, nigeriano. E o Arthur, vejam bem, o Arthur aqui, espetacular, fantástico. Vejam bem, o Benfica bem foi buscar aqui muitos jogadores. Uma grande equipa, realmente. Grande equipa. O Silvio também aqui, grande equipa que o Braga tinha. Depois passamos aqui para o Marítimo. O Marítimo, Andrés Vilas Boas, que hoje em dia acho que ainda joga no Rio Ave, se não me engano. Não tenho a certeza. Canu, que um cromo de substituição, substituiu o Adilson. O Adilson depois vão ver que está noutra equipa, como cromo de substituição, lá está. Depois João Guilherme, Luciano Amaral, também boas defesas. O Marcelo, cá está, Marcelo Boeck, que depois lá está, foi para o Sporting, e sendo até o substituto do Patrício. Depois temos aqui Bracau, e também bom guarda-redes, Nacional. Mais do Nacional, temos aqui o Mateus, lá está mais uma substituição, substituiu o Kleba. Tiago Gentil, Bruno Amar, Pecnic, Eduardo Costa, Orlando Sá, na altura também uma promessa, mas depois parece que se perdeu um bocadinho. De resto, aqui mais nada de especial, digo eu. Depois Naval, um clube que nesta altura, se não me engano, acho que desceu de divisão nesta época. Não tenho a certeza, mas acho que sim. Temos aqui o Salan, guarda-redes, que hoje em dia ainda joga aí, não sei se joga no Marítimo ou algures. Mais, o que é que temos aqui? Mais jogadores que hoje em dia possam... O Marinho, depois foi para a Académica. Godmesh, isto não era estranho, só mesmo pelo nome. Já está mais uma substituição, o Jonatas que substituiu o Orestes. Depois temos aqui o Olhanense. O Olhanense, como substituição, tem aqui também o Bolinha, que substitui o Rui Duarte. E aqui o Adilson, lá está, que estava ali no Nacional, transferiu-se então para o Olhanense e neste caso substituiu o Toy. O Toy, um mexer, também aqui o jogador formado no Sporting. E o Jardel, vejam bem, aqui está aqui o Jardel, nem me lembrava que ele teve no Olhanense, fantástico. Portanto, Jardel nesta altura aqui com 24, 25 anos. Portanto, hoje em dia já passa aos 30, lá está. Mas hoje em dia está um defesa mais completo, como é óbvio. O Moreto, na altura, ia bem o Moreto, aqui, que houve aquela confusão toda com o Porto e o Benfica, se não me engano. Enfim. Carlos Fernandes também, bom jogador. Depois temos então aqui o Passos Ferreira, com o Cássio. Hoje em dia também um ótimo guarda-redes. Guarda-redes do Aroca, se não me engano. Acho que ele está no Aroca agora. Depois Mário Rondon, também bom jogador. Mais temos aqui o André Leão que substituiu o Carlitos e o Bruno de Paula que substituiu, desculpem lá, o Romeu Torres. O Romeu Torres também na altura acho que era uma boa promessa. E cá está, olha o Pizzi. Lá está o Pizzi saiu e foi substituído no Braga pelo Viana. Neste caso aqui substitui o Manuel José. Portanto, muito interessante. O Baiano, cá está o Baiano também, que hoje em dia é jogador do Braga, dos melhores jogadores do Braga, digo eu. Depois guarda-redes aqui Ventura, também boa promessa. Na altura uma boa promessa. Hoje em dia já tem provas dadas. Mais Alassane, João Paulo, Elias, aqui se calhar Portimonense. Portimonense lá está também. Hoje em dia não está na segunda divisão até. Já há algum tempo que está na segunda divisão. Acho que eles não desceram já nesta época, mas devem ter descido pelo menos na seguinte. O Pires aqui lá está, substitui o Sérgio Júnior. O Pires, se não me engano, ainda lá está no Portimonense. Depois temos aqui o Porto que nesta época aqui foi o campeão e com uma equipa do Catano mesmo. Temos aqui o Saponaro, que substitui o Miguel Lopes, o Mariano Gonçalves, Maicon, Rolando, Álvaro Pereira, Fuchila, Fernando, João Moutinho, Guarín, que substituiu aqui o Raul Meireles, o Ruben Micael, Belucci, Cristiano Rodrigues, o Varela, o Falcão e aqui o Walter, que era para enganar. Mas mesmo assim, que grande equipa que o Porto tinha aqui, sem dúvida alguma. Só aqui estes dois, Hulk e Falcão no ataque, Jesus. Depois Moutinho, aqui vindo do Sporting, né? Depois daquela coisa toda. Saponar aqui substituiu o Miguel Lopes, depois foi para o Sporting. O Álvaro Pereira também. Praticamente todos os jogadores transferiram-se para grandes clubes mesmo. O Maicon na altura aqui ainda tinha vindo, depois aconteceu o que aconteceu lá na época passada. Mas vejam bem, temos aqui Guarín, que foi para o Inter. O João Moutinho, foi para o Mónaco, mas hoje em dia lá está campeão europeu. Fuchila, que também foi para não sei aonde. O Fernando, Manchester City. Mais o Falcão, foi para o Mónaco. E hoje em dia já não me lembro para onde é que foi. Eu já nem sei para onde é que foi, já nem me estou a lembrar. O Hulk, que então foi para o Zenit e hoje em dia já está na China.
Enfim, se calhar não foram para tão bons clubes, mas na altura, grande equipa. Comandados pelo, cá está aqui, André Vilas Boas, o treinador então, nesta época. Depois temos aqui o Rio Ave. Rio Ave, Paulo Santos, com aquele ar de mau. Zé Gomes, Gaspar, Éder Monteiro, que substituiu aqui o André Dias. Depois Milhares, Luís, Vitor Gomes. Vitor Gomes também hoje ainda joga. Hoje em dia, o Tarantini, também conhecido. Cícero, João Tomás, na altura a acabar a carreira. E o Yazalda. Depois, Sporting. Sporting, nesta altura, estava... estava mal. Estava mal. Não fazia boas épocas. Portanto, temos aqui Rui Patrício, ainda também novinho, com 22 anos, não é? 22 anos, sim senhor. João Pereira, o Abel, que substituiu o Tonel, o Pólga, o Daniel Carreço, o Nuno André Coelho, o Evaldo, André Santos, Pedro Mendes, Maniche, Valdez, Zapater, Jesus, Matias Fernandes, Vukcevic, também deu poucos problemas, Jaló, ainda aqui, o Edson, o Edzinho, e o Saleiro, que substituiu o Postiga. O Postiga que tinha ido na altura para... Onde é que ele foi? Tinha ideia que foi para ir para o Zaragoza, ou uma coisa assim, não é? Depois temos aqui União de Leiria. Este União de Leiria fez-me lembrar que nesta caderneta havia sempre cromos que saíam muito mais vezes que as outras. O Leiria, por exemplo, era uma equipa fácil. Era o Leiria, era o Guimarães, e era o Rio Ave, e era o Porto. O Porto também saía bastante. O Sporting é que não saía. Ali nos 200 era o único que não saía muito, o Sporting. Era só aquelas 4 equipas. Portanto, o Diuricic, o Gomes, aqui o Mamadou Tol substituiu o Diego Gaúcho. Depois aqui não havia também nada especial. O Leiria depois lá está, como sabem, acabou por... lá está, desapareceu. Não desapareceu, mas depois teve que renascer como um clube mais pequeno, com aquele estádio enorme ainda por cima. Problemas financeiros, como afetou muitos clubes. Depois temos aqui o Guimarães. Guimarães também na altura, até com uma equipa decente, porreirinha. Hoje não é que hoje em dia não tenha, mas na altura também com uma boa equipa. Ficou em 6º lugar, como podem ver aqui. Portanto, o Nilson, bom guarda-redes, o Alex, Pereirinha. E o Pereirinha, onde é que andará o Pereirinha? Bruno Teles, que substituiu o Valdomiro. O Ndiaye aqui substituiu o Anderson. Depois o Flávio Meirel, João Alves. Tinha aqui uma boa equipa. O Fauzi. O Maranhão substituiu aqui o Bebé. Bebé na altura a transferência do momento, porque foi para o Manchester United. Já toda a gente a pensar, aí vai ser o novo Ronaldo. Aí, pois afinal não vingou nadinha. Nem sei para onde é que ele anda, mas ele anda no Campeonato Espanhol. Não me lembro aonde, mas anda por lá. E marca golos. Joga bem. Edgar Silva, também na altura um bom ponta de lança. O Tiago Targino. Tinha aqui uma boa equipa, sim senhora. Depois terminamos aqui com o Setúbal. Setúbal então aqui tínhamos o Diego. O Valdomiro substituiu, deixa-me lá ver, o Brigues. Depois o Ney Santos, Ricardo Silva, Colin, Jiquiné. Olha o Neca. Neca também, bom jogador. Jailson aqui substituiu o Pimenta. Henrique e o Sassá. Depois de resto, nada de especial. E depois temos aqui uma secção que eu curti imenso desta secção, que é os craques do mundo. Isto depois, Mundial 2010, que eu tinha acabado o Mundial 2010 e a Panini resolveu fazer uma secção dedicada aos melhores jogadores para eles, lá está, do Mundial 2010. Obviamente que, sendo Portugal, temos aqui mais jogadores portugueses que de outras seleções. Temos então aqui o Eduardo, na altura o titular da seleção portuguesa, o Casilhas, Sérgio Ramos, Lame, Maicon, Puyol, Lúcio, Ricardo Carvalho, Piquet, Fábio Coentrão, Mascherano, Kedira, Raul Meireles, Schweinsteiger, Gerard, Xavi, temos mais aqui deste lado, o Snyder, o Ozil, o Iniesta, o Kite, o Kaká, o Müller, o Cristiano Ronaldo, aqui em baixo, o Robben, o Luís Soares, Chicharito, Villa, Klose, Forlan, Higuaín, Rooney e, claro, também para completar, o Lionel Messi. Portanto, 32 cromos, não é? Exatamente, 16 aqui desse lado, 16 atrás, 32 cromos. E eram cromos até muito fáceis até de sair. Apesar de serem brilhantes, lá está, isto aqui prova que não é por ser brilhante que é raro. Neste caso aqui, estes brilhantes eram muito fáceis de sair mesmo. Conseguia-se acabar esta secção com relativa facilidade. E eram cromos muito giros, muito bacanas. Depois aqui uma promoção que hoje em dia também continua, a promoção da bolinha. Ainda tenho para ali a bola, ainda jogo com ela, com esta bola mesmo, a Bombaré 11. Que, portanto, isto era muito fácil, mandar aqui os versos dos cromos, que já tinham colado. Desde que formasse a palavra adepto, mandavam para esta morada. E com sorte, tinham que ser rápidos, lá está, com sorte conseguiam ganhar a bolita. E eu, no meu caso, lá está, consegui. Depois temos aqui as últimas aquisições, uma coisa que deixou de haver em 2012, 2013, 2014. A última época que houve foi em 2012, 2013. Portanto, aqui tínhamos, eram cromos que saíam para substituir, substituição já havia antes, mas eram cromos para adicionar
às equipas na altura. Portanto, aqui tínhamos o Júnior Paraíba, o Sérgio Oliveira, no Beira-Mar. Ele também estava ali noutro cromo, se não me engano. Depois o Fábio Faria, do Benfica. Nem sei o que é que aconteceu a este rapaz. O Sálvio. Hoje em dia este cromo, se vocês tentarem pedir à Panini, já não há. A Panini já não tem, portanto é um cromo esgotado. O Filipe, guarda-redes do Braga. Custódio Braga. Elton também do Braga. Júlio César Marítimo. Melicis Marítimo. Mancius Marítimo. Skolnik Nacional. Michelic Nacional. João Pedro Naval. Cadu da Silva Olhanense. Amon Passos Ferreira. Nelson Oliveira. Passos de Ferreira. Se calhar estava a confundir os dois. Nelson Oliveira. Na altura o Nelson Oliveira também em altas. Por causa lá daquele Mundial de Sub-20, se não me engano, que chegámos à final, com uma equipa assim, sem grandes estrelas, mas que lutava bastante. Acho que não foi nesta época, foi na época a seguir, acho que foi o Mundial 2011, Sub-20, se não me engano. Depois temos aqui Valência Portimonense, Renatinho Portimonense. Depois temos aqui uma data deles do Porto, o Kisek, o Sereno, o Otamendi, aqui também a começar, Emílio Rafael, Castro, Ucra, olha o Ucra aqui, depois lá está, voltou para o Rio Ave. E depois aqui o Rames Rodrigues, que hoje em dia é um cromo que vale muito mesmo. Muito, porque é o primeiro cromo dele. E geralmente é sempre assim. Sempre que há o primeiro cromo de grandes estrelas, o pessoal vibra com aquilo. Muito pessoal que adora tem que ter estes cromos. E este cromo lá está. Com tanto pessoal depois a pedi-lo para revender. Daí depois às vezes que vocês, se tentarem pedir cromos na Panini, tenham lá uma mensagem a dizer que os cromos para pedir não são para revenda, como se a Panini tivesse muito a ver com isso. Se eu comprar um cromo, se eu quiser vender depois por 1000 vezes mais ou 1 milhão de vezes mais do que me custou, eu não tenho nada a ver com isso. Eu comprei o cromo ao preço que eles pediram e, portanto, é uma coisa estúpida, a meu ver. Mas também é verdade que muita gente aproveita e farta-se pedir aqueles cromos mais raros para depois revender muito mais caro. O Rames é um desses exemplos, tanto que esgotou passado um tempo. Portanto, este cromo também, tal como o Sálvio, este cromo também não é possível pedir na Panini, já está esgotado. Depois temos aqui o Bruno China, Rio Ave, o Hildebrand, o guarda-redes do Sporting, que tinha umas grandes referências, mas depois também não aproveitou as poucas oportunidades, é verdade, que lhe deram, mas mesmo essas não aproveitou. Temos aqui o Torciglieri do Sporting, o Talves, o Diogo Salomão, na altura, grande promessa, o Leandro Lima, Leiria, Negal, Leiria, João Paulo Guimarães, Kleber, do Guimarães, o Toscano, também do Guimarães, e por fim, olha o Cláudio Pitbull, do Setúbal. E depois, lá está os palmarés que aparecem aqui, palmarés do campeonato, lá está Benfica aqui como campeão da época 2009-2010. Da taça foi o Porto que ganhou aos Chaves. A sério, o Chaves chegou à final, já nem me lembrava disso. O Chaves chegou à final, perdeu por 2-1. Sim senhor, digno vencido. E na altura treinados por Josualdo Ferreira, aqui. No Benfica, obviamente aqui o primeiro ano que, acho que foi mesmo o primeiro ano que teve o Jorge Jesus. Depois a Supertaça também ganha pelo Porto ao Passos Ferreira. Taça da Liga ganha pelo Benfica. Aqui com, e depois o que dizer com os melhores marcadores, na época passada, Cardoso com 26 golos. E pronto, malta, aqui também novamente publicidade à tal bola, aqui com um cromo aqui do Bruno Alves do Mundial 2010. E pronto, foi assim, malta, mais uma caderneta completa para vos mostrar. Já está aqui com um rasgãozinho, que treta, mas pronto, é assim, acontece às vezes. Ficamos por aqui, malta. Espero que tenham gostado então de ver ou rever esta caderneta, se vocês também já a têm. E já sabem, se gostaram, deixem aí o vosso gosto. Os vossos comentários também são sempre bem-vindos. Subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito e encontraremos em mais vídeos, ok? Fiquem bem e até à próxima. Tchau!